Hello friends and welcome back to one more English class. Thanks again for stopping by and watching one more of our video lessons. Alright, students, hoje nós vamos ver uma maneira ou algumas maneiras que você pode utilizar para adquirir mais vocabulário em inglês. Então, número 1, leitura, reading. Você pode ler qualquer coisa, mas não tente ler coisas muito difíceis que você não está acostumado. Tente ler coisas de acordo com o seu nível. Notícias, geralmente, são um pouco difíceis de ler e quando você está no início, o vocabulário é um pouco complicado, então acaba por se tornar um pouco frustrante. Tente pegar algumas coisas mais fáceis, como livros para criança, por exemplo. Ou algumas séries de livros que são feitas exatamente para pessoas que estudam inglês, mas que são divididas por níveis, então o número de vocabulário é um pouco menor. Este site, myonlinereading.com, é um site ótimo para quem está bem no comecinho. São pequenas histórias bem simples de entender para crianças, com algumas figuras, se eu não me engano. Para pessoas que já têm mais conhecimento, procurem por News USA, ou seja, notícias dos Estados Unidos, no Google, e leiam as notícias e vídeos relacionados às mesmas na internet, porque quando você lê, tenta traduzir também, você assiste um vídeo relacionado àquilo, você já começa a entender um pouco mais do que as pessoas estão falando naquele vídeo, porque você leu. Ok, muito bem. Número 2, tenha um caderninho de vocabulário. Não se preocupe em fazê-lo ficar perfeito. Você pode rasgar depois, pegar outro, começar, recomeçar, rabiscar, fazer o que quiser. Anote as palavras quando estiver lendo e também, às vezes, é bom anotar a frase em que você viu aquela palavra, porque na hora você lembra, mas depois você não vai lembrar de onde aquela palavra veio. E em determinadas frases, as palavras em inglês podem significar uma coisa um pouco diferente. Revise sua lista de vocabulário frequentemente, ou pelo menos uma vez por dia você dá uma olhada naquilo que você anotou ontem. Não existe aprender sem esforço em poucas horas, como muitas pessoas falam que existe. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Então, você tem que fazer o quê? Tem que se dedicar algumas horas por dia, pelo menos, e quanto mais você se dedicar, mais rápido você vai aprender. Mas claro, se você não tem tempo todos os dias, dedique-se quanto puder. O importante é se dedicar. Sem isso, não adianta querer sentar e assistir um vídeo e não abrir a boca para falar junto com o professor. Não adianta sentar na sala de aula e não abrir a boca na hora que o professor fala para repetir. Só escutar, só olhar, não adianta nada. Tem que praticar, então tem que tentar falar com amigos que falam inglês, fazer grupos de conversação, mesmo que seja básico, mesmo que saia tudo errado no início, isso não importa. O importante é tentar. Você já viu que só vence as pessoas que tentam? Da mesma forma é com o inglês. Se você não tentar, ou seja, não tentar falar alguma coisa, praticar, você não vai vencer no inglês. Muito bem. Então, por exemplo, outra coisa que você pode fazer para saber o significado de uma palavra, você pode escrever a palavra e depois meaning na procura do Google. Então vamos pegar a palavra advice, por exemplo, que significa conselho. Então você vai escrever na procura do Google advice meaning, que quer dizer advice significado. Vão aparecer vários dicionários e muitos incluem a pronúncia. Para facilitar a sua busca aqui está o link de um bom dicionário online, mas o significado será somente em inglês. Você poderá ouvir a pronúncia da palavra também. É o www.thefreedictionary.com. By the way, por acaso, este website tem um aplicativo para Android e iPhone para quem quiser baixar ou para quem possui um desses devices, que significa aparelho. Todos os links que eu citar aqui, até agora 2, estarão na caixa de descrição do vídeo para você clicar e acessar diretamente sem ter que procurar ou digitar na sua barra de endereço. Ou também estarão no PDF para aqueles que são assinantes do nosso site. Very good! Mais um
é pt.bab.lá. Este link também vai estar na caixa de descrição do vídeo. Este site é bom porque ele te dá o significado da palavra, mas dentro de um contexto. Ou seja, ele extrai um pedaço de alguma reportagem, alguma coisa, e coloca aquela reportagem em português e aquela reportagem em inglês. Então você pode entender como aquela palavra está sendo usada nas duas línguas. Agora vamos para outras coisas que podemos fazer para aprender mais vocabulário. Escreva as palavras que vão juntas em inglês. Por exemplo, make a mistake. Fazer ou cometer um erro. Make a mistake. Do an exercise. Fazer um exercício. Do an exercise. By train. De trem, quando se vai de trem, da mesma forma que by car ou by bus. Agora, a pé é on foot. Então, by train, on foot. Good at. Bom em alguma coisa se fala good at. Some people are good at sports. Algumas pessoas são boas em esportes. Some people are good at sports. A tall person. Uma pessoa alta. A tall person. I saw a very tall woman today. Eu vi uma mulher muito alta hoje. I saw a very tall woman today. Aprenda vocabulário em famílias de palavras relacionadas. Isso é muito interessante. Desenhe, por exemplo, um círculo no meio e comece a fazer um diagrama, puxando ramificações com outros círculos pequenos com palavras relacionadas àquela palavra do meio. For example, temperature, temperatura. Puxe um círculozinho e coloque hot, quente. Puxe outra perninha e coloque outro círculo, warm. Puxe outra perninha e coloque outro círculo, cold, que é frio. Então, hot, quente, warm, morno, cold, frio, ou cool, que é frio também. Outro exemplo, travel, viajar, travel. Puxe uma perninha e coloque ticket. Outra palavra relacionada, passport. Outra palavra, suitcase, mala. Desta forma, você vai conseguir relacionar as palavras e separá-las em famílias. E aí você pode ir aumentando aquele diagrama de acordo com o que você quiser. Talvez você possa fazer a respeito do seu próprio dia a dia. Quando você sentar na mesa no café da manhã, você faz um círculozinho e coloca breakfast, café da manhã. Aí você começa a fazer os outros círculozinhos relacionados ao breakfast, que seriam eggs, bread, então ovos, pão, sugar, milk, coffee, etc. e tal. Se você sabe desenhar, você pode até fazer um diagrama com um desenho ou uma figura, ou faça no computador, copiando uma imagem da internet, imprimindo e depois comece a escrever vocabulário relacionado àquela imagem. Por exemplo, se você pegar a imagem de um carro, você pode escrever window e fazer uma flechinha apontando para a janela. Wheel, fazer uma flechinha apontando para a roda. Trunk, uma flechinha apontando para o porta-malas. Windshield, você pode fazer uma flechinha apontando para o para-brisa. Bumper, o para-choque. Door, a porta. More examples. Mais exemplos. Por exemplo, eat, comer. Você precisa para comer knife, faca, fork, garfo, spoon, colher. Drink, beber. Glass, copo, cup, também um copo. Mug, uma xícara. Da mesma forma, podemos fazer com os verbos. Pegue um tema, exercise, for example, exercitar, por exemplo, jog, correr ou fazer Cooper, run, correr, workout, malhar, sweat, suar, lift weights, levantar pesos, do push-ups, fazer apoios, do cardio, fazer exercício cardiovascular, run on the treadmill, correr na esteira e etc. Thanks for watching one more time. I hope you enjoyed this class today, and we are going to have more classes on vocabulary for you soon.
Inscrevam-se no nosso canal, deixem seus comentários, adicionem aos seus favoritos e compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. Visitem nosso website www.ingleswinner.com, também no Facebook, facebook.com/ingleswinner e no Twitter, @ingleswinner. E, é claro, I'll see you next class.